Olá pessoal, vamos iniciar então os nossos vídeos aqui para acompanhamento remoto das aulas, tá? Durante a crise aí do Covid-19, então essas videoaulas fazem parte aí do nosso plano de contingenciamento para a disciplina aí de Ciência e Tecnologia dos Materiais para o ano de 2020. Eu peço desculpas já de antemão por alguma eventual falta aí de qualidade no áudio. Acho que vai dar tudo certo, mas eventualmente eu vou precisar tossir. Eu estou bem melhor, mas ainda estou tossindo um pouco, e aqui como não é um estúdio, então vocês vão ouvir aí barulhos de pets, né, cachorros, etc, aí, provavelmente no meio do áudio, mas eu acho que vai dar para ouvir bem, né? Fiz teste com os outros áudios e com os outros vídeos e parece que está tudo certo. Então, neste módulo, nós começamos uma discussão focada em entender os materiais usados em células solares, que são basicamente aí uma forma de energia alternativa bastante recorrente. Nós discutimos então já este texto que está aqui no link, né? Energia solar, lapso do laboratório para a fábrica, né? Nós havíamos discutido esse texto, e fizemos algumas atividades. E basicamente o que a gente vai fazer é revisar alguns princípios de química e de física com vistas a entender o princípio dos semicondutores, porque basicamente os semicondutores aí são uma parte muito importante do nosso estudo. Então nós vamos passar aí para uma parte de revisão. Se você considerar que tanto a estrutura atômica quanto ligações químicas já está bem entendido, você pode aí avançar o vídeo, tá? Eu vou tentar dividir o vídeo, o material para este módulo, em dois vídeos subsequentes. O primeiro eu vou lançar hoje para vocês, quarta-feira, o próximo aí nos próximos dias, provavelmente ainda nesta semana. Então, basicamente, pessoal, nós falamos sobre células solares, as questões brasileiras envolvendo possíveis atrasos, né? Mas o que são essas células solares? Basicamente, uma célula solar fotovoltaica vai transformar energia luminosa em energia elétrica para a realização de trabalho elétrico em dispositivos, né? Como eletroeletrônicos, aí, uma TV, um aparelho de som, iluminação, por exemplo. Não se preocupem por enquanto com os detalhes, mas em qualquer célula fotovoltaica convencional à base de silício, o que você vai encontrar, primeiramente, uma junção PN, né? Sendo que em um desses materiais aí você vai ter acúmulos aí de cargas positivas no do tipo N, e no tipo P um acúmulo de cargas negativas. Percebam que esta separação de cargas positivas e negativas vai gerar um campo elétrico, e este campo elétrico que aparece, esta palavra é importante, naturalmente pela junção desses dois materiais, vai ser responsável por conduzir o movimento desses elétrons, que acabam, entre aspas, se soltando pela absorção de energia luminosa, né? Energia a partir dos fótons, tá? Lembrando lá da física, nós podemos entender a luz como onda ou partícula, de forma que fóton é uma partícula de radiação eletromagnética, tá? Este campo aparece não porque houve algum mecanismo interno, algum elemento externo, aliás, que o forçou a aparecer. Ele aparece naturalmente. E é justamente esse um dos princípios mais básicos aí, fundamentais para entender as células solares, tá bom? Quando a gente lida com células solares, há várias questões de engenharia em jogo, não só do material, mas as espessuras, como que esses materiais serão produzidos, um contato frontal, um filme antirreflexo, né? Eu não tenho interesse em que a radiação incida e volte, eu quero que essa radiação seja absorvida o máximo possível, para que na eventualidade de interação com o elétron, ele seja liberado ao longo dos contatos, né? Quanto mais contatos eu tiver, melhor? Bom, depende. Há um limite, né? A princípio, quanto mais contatos, melhor, só que se você começar a ocupar uma área excessiva, você está prejudicando justamente a área disponível para a absorção da luz. Então percebam, não são respostas fáceis e óbvias, é uma coisa que deve ser estudado no projeto.
tá? Pergunta aí natural que pode surgir: quanta energia proveniente da luz do Sol nossa célula fotovoltaica consegue absorver? Em geral, pessoal, cerca de 25%, mas geralmente chega a 15% ou menos. Já tem muitas células aqui em torno de 17, 18, tá? Esse era um dado inicialmente que estava no primeiro momento que este material foi elaborado, mas eu tenho um dado aqui mais recente para vocês, que na verdade com células multijunção de diferentes materiais a gente conseguiria chegar a 34,5%, tá, por cento. Mas essa discussão que a gente vai focar aqui é principalmente para células fotovoltaicas feitas de silício, tá certo? Embora a discussão possa ser estendida em certo grau a células fotovoltaicas de outros materiais, tá? Só para a gente ter uma ideia, o silício vai formar uma estrutura cristalina e a energia que você deve fornecer para arrancar um elétron é da ordem de 1, elétron-volt, tá? Essa aí basicamente é a distância da banda de valência da banda de condução, e vocês podem depois verificar o que é o elétron-volt. É uma unidade de energia para as escalas atômicas e subatômicas, em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Quais são os parâmetros interessantes aí em célula que a gente tem que se preocupar quando vai escolher, selecionar, desenvolver células fotovoltaicas? Primeiro, a absorção, né? Maximizar a absorção, reduzir ou minimizar a refletividade. Tem que ter uma boa condutividade elétrica, né? Não adianta eu ter aqui um material ruim como condutor, porque senão eu vou estar desperdiçando energia que está vindo aqui do Sol, né? E armadilhamento de fótons, eu tenho que me preocupar aí com isso, tá? Eu quero usar grande parte desses fótons para converter aí, para fazer com que os elétrons, né, os pares elétron-buraco, consigam migrar, tá? Essa vai ser uma grande diferença em relação aos condutores convencionais. Também, quando a gente fala só de condutor, a gente fala só de elétron, né? Só que no material semicondutor, para cada elétron que muda de lugar, deixa para trás um buraco, que por eletroneutralidade vai ter carga positiva. Então, a condutividade elétrica numa célula fotovoltaica é fruto da mobilidade dos dois portadores de carga, o elétron, mas também dos buracos. A gente vai tratar disso posteriormente. É só com os materiais de cima que a gente tem que se preocupar? Obviamente não. Substratos, né? Vidro para filmes finos de segunda geração de materiais fotovoltaicos. Quais são os absorvedores semicondutores, qual a cobertura antirrefletora, os contatos metálicos, quais são os dopantes que eu vou utilizar para realizar cada uma dessas junções. Até este momento, o nosso entendimento da célula fotovoltaica ainda é superficial, né? Ao longo da trajetória aqui na discussão deste módulo, a gente vai construir esse conhecimento então aos poucos, tá certo? Então vamos começar, pessoal, falando aí sobre uma breve revisão sobre modelos atômicos. Basicamente, nós temos aqui da esquerda para a direita modelos que consideram cada vez mais detalhes da estrutura atômica. Vamos começar por esse primeiro à sua esquerda, o modelo de Dalton. O modelo de Dalton é basicamente um modelo de esferas maciças, onde diferentes esferas vão ter diferentes tamanhos em função aí da massa, né, do peso deste átomo. Esse é um modelo, certamente está errado. No momento em que ele foi concebido, lá no contexto no qual Lavoisier estava também trabalhando em cima do conceito de conservação de massa, o modelo de Dalton serviu para ilustrar os resultados de Lavoisier e as leis ponderais da química. Então, embora obviamente ele seja um modelo incompleto, ele serve para certos cálculos, para certas explicações, e serviu para explicar os resultados de Lavoisier naquele momento. Só que a gente estava então no século XVIII, né? O tempo foi se passando, e no século XIX vai ter grande importância dentro da física o desenvolvimento da teoria do eletromagnetismo, tá? Então sabia-se que havia algo, né, nos materiais que
basicamente induziria ou que seria responsável pelo aparecimento aí de eletricidade. E o que é nesses materiais, né, que vai fazer com que isso apareça? Basicamente a existência de cargas positivas e negativas. Isso não tinha sido contemplado no modelo de Dalton e agora precisa ser no modelo então de Thomson, ou também um modelo de pudim de passas, né, como é chamado na literatura, embora isso daqui pareça mais um cookie, né? Mas basicamente qual que era a ideia principal? Você tinha uma grande esfera carregada positivamente e incrustados nessas esferas estariam os elétrons com carga negativa, tá? De forma a neutralizar a carga positiva para que o elétron estivesse neutro. Só que alguns experimentos desse senhor aqui, Rutherford, geraram discrepâncias em relação a este modelo. Basicamente, ele estudou, bombardeou folhas de ouro com partículas alfa, que são núcleos de hélio, e verificou que os ângulos observados não corresponderiam aos ângulos que seriam esperados caso a estrutura fosse essa. Você teve havia reflexões a quase 180 graus, mas havia também eventualmente passagem em ângulos que não eram esperados. Então, qual foi o raciocínio? Esse modelo está errado, a carga positiva não está distribuída dessa forma numa larga região do espaço. A carga positiva está concentrada no núcleo e em torno deste núcleo estariam em órbita os elétrons. Mas há um problema. Segundo a teoria do eletromagnetismo clássico, se você tem uma partícula carregada que tem aceleração, nesse caso, eles têm aceleração centrípeta, né? Ela começa a liberar energia e vai perdendo essa energia, parte da sua energia do seu momento angular, por uma liberação de radiação. Então qualquer carga acelerada começa a emitir radiação e vai perdendo energia. Só que percebam o seguinte, se eu vou perdendo energia, eu vou entrando em órbitas cada vez mais internas, até que eu colapso no núcleo. Então é o que se chamou aí das órbitas suicidas, né? Então o modelo de Rutherford era instável, segundo o eletromagnetismo. Então, daqui para cá nós damos um grande salto. Já estamos no século XX e esse senhor aqui, Bohr, vai propor uma coisa chamada quantização de energia no mundo subatômico, né? Atômico e subatômico. A quantização de energia não é óbvia para nós, né? Se a gente está correndo, por exemplo, a gente sabe que a gente pode aumentar a nossa energia cinética um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não há restrições em relação ao valor que a nossa energia pode assumir. Mas há restrições em relação aos valores de energia que os elétrons podem terem quando estão orbitando ao redor do núcleo. De forma que se você tem um elétron aqui com uma energia, determinada energia fazendo essa órbita, ele não pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de energia, como esse caso aqui que a gente estava discutindo. Ou ele tem esta energia, ou esta, ou esta, ou esta. Então as energias são definidas, elas são aos níveis permitidos de energia. Então a energia é dita quantizada. Os níveis de energia sucessivos vão ser então chamados de camadas, tá? E é justamente essa quantização de energia que vai explicar o espectro de absorção e emissão. Então, tanto faz que seja um espectro de absorção e emissão. Eu só vou absorver e emitir a diferença entre os saltos, né? Se eu estou indo em direção ao centro, eu emito energia. Para eu partir do centro e para camadas mais externas, eu absorvo. Só que não absorvo ou emito qualquer quantidade. Só é possível absorver e emitir a diferença de energia entre os níveis. Então, há energias permitidas que vão ser observadas. Toda essa parte em preto são energias que não são permitidas, né, pela quantização de energia. Então, vários fenômenos da natureza são explicados aí por isso. Esse daqui foi um resumo, obviamente, bem rápido dos modelos atômicos, tá? Se vocês tiverem algumas dificuldades ou não lembrarem detalhes, vocês podem consultar aí os livros básicos de física e química. De novo, então, o modelo atômico de Bohr, né? Basicamente, eu tenho elétrons movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias, entre aspas, circulares. Elas não são bem circulares, tá? Mas a gente pode chamar, então, essas trajetórias, numerá-las como camadas ou níveis, K, L, M, N, assim sucessivamente.
cada um vai ter um determinado valor de energia. Além de explicar o espectro de linhas, como eu mostrei anteriormente, a cor característica dos elementos nos fogos de artifício também pode ser explicada justamente por essa quantização, esses níveis determinados de energia. Átomos diferentes têm eletrosferas diferentes, então as transições são diferentes também. Então, se eu adiciono sódio num fogo de artifício, vai adquirir essa cor dourada, o cobre vai fazer com que adquira essa cor azulada, o titânio prateado, o estrôncio vermelho e bário verde. Tá? Isso pode ser explicado também à luz do modelo atômico de Bohr. Agora vamos refletir sobre o seguinte. Existem muitas substâncias no mundo. Difícil de quantificar, mas com certeza chegamos aí na casa dos milhões, certo? Mas não há infinitos elementos químicos. Então, o que geraria essa infinidade de substâncias, né? Coloco aqui um dado de 2016, até então, pela IUPAC, há de 118 elementos químicos oficiais, né? Só que as substâncias são muito mais do que isso. O que gera essa diversidade? Vão ser justamente as ligações químicas, né, os diferentes tipos. Nós vamos ver aí os tipos principais: iônica, covalente e metálica. Mas a gente sabe então que os átomos têm tendência a se ligar. Se eles têm uma tendência a se ligar aí formando ligações químicas, de que forma eles se ligam? Existe algum padrão na forma como eles se ligam? Esta foi uma pergunta naturalmente feita aí pelos cientistas a partir do século XIX. Perceberam algumas coisas. A gente pode observar o seguinte: dos milhões de substâncias conhecidas, apenas os gases nobres, que são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, nas condições ambientes apresentam átomos estáveis isolados, ou seja, estes átomos não estão unidos aos outros. Todos os outros átomos que não sejam gases nobres têm tendência a se ligar. Então, essas observações forneceram pistas aos cientistas, né, porque elas parecem indicar que os átomos de elementos, né, de gases nobres têm uma estrutura que deve ser a mais estável. Tá? Parece indicar que um átomo se estabiliza quando possui uma eletrosfera semelhante à de um gás nobre. Essas ideias foram basicamente desenvolvidas em paralelo por Lewis e também o Walter Kosello. Tá? E qual é essa estrutura dos gases nobres que parece garantir uma configuração de estabilidade? Se a gente olhar então, a única exceção seria o hélio, com 2 elétrons na última camada. Neônio tem 10 elétrons, 2 na primeira, 8 na última. O argônio tem 18, 2 na camada K, 8 na camada L, 8 na camada M e assim sucessivamente. Quando a gente olha essa diagonal, a gente percebe um padrão. Há uma tendência em que esses elementos apresentem sempre 8 elétrons na última camada. Esta tendência geral, então, foi, por sua vez, chamada de regra do octeto, ou seja, um átomo estará estável quando sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2, caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de chegar nessa configuração de estabilidade. Então, a regra do octeto é uma sonda, é uma tendência que a gente pode observar aí, que vão seguir muitas substâncias. Mas já adianto para vocês, é uma tendência. A natureza é muito mais complexa. O mundo atômico é regido pela mecânica quântica, então, obviamente, há exceções à regra do octeto. Então, a nossa discussão agora vai se basear nesse modelo de Rutherford-Bohr. Ele ainda não é o modelo mais preciso. O modelo mais preciso para falar sobre a parte atômica é o modelo de orbitais, que envolve mecânica quântica. Tá? A gente não precisa entrar em detalhes nesse tipo de discussão para os nossos fins, mas fica aí uma sugestão de leitura também. Teoria dos orbitais atômicos. Tá? Então, tabela periódica e regra do octeto. Essa é uma tabela periódica condensada, pessoal. Então, os elementos de transição interna, aquele meião da tabela periódica, tá, foi excluído porque ele tem comportamento mais complexo. E há algumas tendências aqui. Então, a gente tem como referência essa coluna verde, né?
Então estão sendo representados aqui os gases nobres. Nós temos, vamos pegar aqui como referência o carbono. Para a esquerda há uma tendência de formação de cátions, ou seja, estes elementos aqui, se eles perdem 1, 2 ou 3 elétrons, eles ficam com uma nova última camada que vai ter 8. Então é mais fácil eles perderem. Os elementos da 4A têm uma tendência que pode até perder, mas geralmente é por compartilhamento. Os elementos das 5A, 6A e 7A, por sua vez, vão, das famílias, né, 5A, 6A e 7A, vão adquirir a estrutura de estabilidade, ou seja, 8 elétrons na última camada, se adquirirem 3, 2 ou 1 elétron, porque aí a soma vai ser 8 em cada um. Então vou me aproximar da configuração aqui, que é a nossa referência, configuração de gás nobre, tá? Então estes elementos basicamente formam cátions. Esses elementos das 5, 6 e 7A tendem a formar ânions, tá? Então ligação química, basicamente é uma união entre átomos. Então vamos estudar quais são as formas que os elementos têm de se ligar entre si para chegar aqui nesta configuração de octeto. Há basicamente substâncias iônicas, né? Como que eu divido então as substâncias pelo tipo de ligação? Iônicas moleculares e metálicas, sendo que as iônicas conduzem corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido, porque formam cristais. As substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica nem líquido nem no sólido, e as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica em qualquer estado, aí, seja sólido ou líquido. Então vamos falar primeiramente da ligação iônica. O princípio da ligação iônica é a transferência de elétrons entre um metal com tendência a perder elétrons e um não metal com tendência a receber. Então é uma ligação entre elementos do lado esquerdo e aqui do lado direito, tá certo? Como a gente pode visualizar isso também? Pelas tendências, né, que tem em tabela periódica basicamente em relação à eletronegatividade. A gente sabe que na tabela periódica a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, então esses elementos aqui das famílias 5, 6 e 7 apresentam maior tendência a atrair elétrons, ou seja, eles apresentam aí maior eletronegatividade. E numa família aumenta aí de baixo para cima, porque eu tenho o mesmo número de elétrons na última camada, só que eu tenho o núcleo fica cada vez mais próximo, porque os átomos daqui para cá ficam cada vez menores, então exerce um poder ainda maior sobre elétrons externos, né? O núcleo está mais próximo, um núcleo positivo, tá certo? Vamos pegar um exemplo por excelência para entender a ligação iônica, que é basicamente a ligação aí entre sódio e cloro. Se a gente observar a estrutura do sódio, então o sódio está aqui, ó, na família 1A, ele tem um elétron na última camada, o cloro da família 7A tem 7 elétrons na última camada, certo? O que é mais fácil para o sódio é perder esse elétron, porque aí a última camada passa a ser essa daqui, ó. E se vocês contarem, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ou seja, se o sódio perder esse elétron, ele adquire aí uma configuração de gás nobre. O cloro tem uma última camada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, se ele recebe esse elétron, ele adquire essa configuração de gás nobre também, tá? Nesse processo, então, eu acabo criando um cátion, um sódio que perdeu um elétron e um ânion, um cloro que ganhou um elétron. Eles possuem cargas opostas, portanto eles se atraem mutuamente. E essa força de atração é alta, vai mantê-los unidos e gerar estruturas cristalinas extremamente fortes, tá? Então, de modo geral, sempre que um elemento necessite doar elétrons para se estabilizar, como o sódio, se unir a outro que necessite receber elétrons para se estabilizar, como o cloro, esta união se dará por ligação iônica. Então, na ligação iônica, há transferência de elétrons de uma espécie para outra. Mas quando a gente fala de transferência, a gente fala que eles vão se ligar, mas o quanto eles estão ligados? Qual é a distância, né?
Percebam o seguinte, se eu aproximar demais é bom? A ligação fica mais forte? Não necessariamente. Vamos lembrar que dois átomos se aproximando significa duas eletrosferas se aproximando. Os elétrons vão chegar uma hora que vão começar a apresentar repulsão considerável entre si. Claro, há o efeito de um núcleo atrair a eletrosfera do outro átomo, mas você não pode forçar a barra, você não pode aproximar demais, senão você começa a ter repulsão, né? Então imagine que essa curva cinza é a curva da energia de repulsão. Se eu forçar demais a barra, começa a aparecer a repulsão, né? E essa curva é a energia de atração, né? Eu preciso me aproximar para que ela fique cada vez mais negativa. É bom que isso fique negativo. Quando eu junto esta curva cinza com esta, eu tenho essa curva de poço de potencial aqui em cor mais escura. E ela me traz algumas informações interessantes. Primeiro, ela me dá uma noção da distância para a qual a energia é mínima, ou seja, esta é a configuração mais estável. Ou seja, nesta distância aqui eu tenho uma energia mínima, então essa é a distância preferencial que, por exemplo, o cloro, aqui o exemplo não é para o NaCl, mas é para o cloreto de potássio, em que o potássio e o cloro vão ficar nessa distância aqui. Se eu venho para cá, há uma tendência de, ou seja, aumentei a distância dos dois, há uma tendência de diminuir. Se eu forço a barra e tento aproximar eles demais, eles tendem a vir para cá também. Na natureza, o potássio e o cloro não estão totalmente parados. Você tem vibrações na rede cristalina. Então, basicamente, o que você vai ter é um movimento aqui, oscilatório. Vai, se aproxima um pouquinho, volta. Afasta, volta, se aproxima, volta. Então, mas sempre em torno desse valor comum. Uma das opções para modelar essas curvas é uma curva aqui nesse formato, uma proposta da literatura, né? Onde a dependência com raio se dá em dois termos elevado a n e a m, tem A e B, onde A e B depende de qual composto eu estou considerando. Uma outra informação legal que tem aqui é o raio, ou seja, a distância entre o potássio e o cloro em nanômetros. Conforme eu vou então percorrendo aqui, esse raio está aumentando. Aqui é como se fossem uns 3 pontinhos, está dizendo aqui no infinito. Quanto que vale, a quanto tende essa curva no infinito? Tende a um patamar horizontal de 0,52 elétron-volts. Mas o que é isso? Uma energia para separar infinitamente, né? Quando eu tenho separação infinita, 0,52 elétron-volts. Esta é justamente energia, então, que você precisa fornecer para quebrar a ligação entre potássio e cloro. Estar afastado, entre aspas, infinitamente, significa que você quebrou a ligação. Então, esta é justamente a energia que você tem que fornecer para afastar infinitamente potássio e cloro. Ou seja, quebrar a ligação entre os dois, tá? Cada composto vai ter uma energia de ligação diferente. Então, as substâncias iônicas vão formar estruturas cristalinas, né? Aqui a gente está vendo a estrutura do cloreto de sódio e aqui da fluorita. Cloreto de sódio, conhecido só de cozinha. A fluorita aí é um mineral muito utilizado para extração de flúor, aí que tem várias aplicações, tá? Na parte de odontologia, por exemplo. Falar um pouco agora sobre um segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente. Nós explicamos então a ligação entre dois átomos que têm eletronegatividades bem diferentes, um com uma alta tendência a doar elétrons, outro com uma alta tendência a receber, né? Como é o caso do sódio e do cloro. Mas basicamente o que acontece quando a gente tem dois elementos com eletronegatividades parecidas, né? O que vai acontecer? Qual que é o tipo de ligação? O tipo de ligação preponderante vai ser por compartilhamento de elétrons. Então, grande parte das moléculas orgânicas, né, como o nylon, por exemplo, aqui para formar essa estrutura de parapente, né, uma molécula grande aqui, tende a formar então ligação covalente. Só relembrando aí da química básica, né, os vértices dessa estrutura representam os carbonos, tá? A água é ligada também entre si, né, o hidrogênio e o oxigênio, por ligações covalentes, compartilhamento, tá? Porque o que acontece? Olha aqui o oxigênio. Sozinho ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Então, se ele adquirir mais 2,
ele atinge uma configuração de octeto. Então, a partir do momento que o hidrogênio não vai ceder totalmente, mas vai compartilhar, ou seja, este elétron vai ter uma órbita compartilhada. Um pouquinho fica próximo do oxigênio, um pouquinho fica próximo do hidrogênio. E o mesmo para esse outro aqui. Aí você olha o hidrogênio e você pensa, mas não tem 8 elétrons na última camada. Porque para o hidrogênio a referência não são os gases nobres mais pesados. A referência para o hidrogênio é o hélio. Então, a partir do momento que o hidrogênio tem 2 elétrons orbitando ao redor dele e ele tem uma configuração próxima do hélio, ou seja, ele está estável. Então, por isso que você vê aqui hidrogênio, ó, com 2 elétrons, com órbita compartilhada, 2 elétrons, tá? Uma outra substância também, o HCl, o ácido clorídrico, muito importante nas funções, por exemplo, do organismo, né? Embora também possa trazer problemas ambientais, né? Você eventualmente precisa construir uma coluna de lavagem de gases, caso você tenha aí um HCl em quantidades acima aí do valor máximo permitido, por exemplo, tá? Uma maneira aí para representar ligações covalentes, né? Então as ligações covalentes vão ocorrer entre elementos eletronegativos, ou seja, com tendências a receber elétrons, então entre os elementos da família 4 a 7A, por exemplo, né? E como que são representados os elétrons na última camada? Eu posso representá-los aí na forma desses pequenos círculos, tá? Ou eu posso representar também, em torno do carbono, 4 segmentos. Significa que eu posso realizar aqui 4 ligações. Aqui eu posso realizar 3 ligações, porque aí já adquiri 8, né? Com 6 mais 2 ligações, 8, 7 com mais uma ligação, 8. Então aqui você tem uma estrutura de Lewis para o átomo, aqui você tem uma fórmula plana, né? Aqui eu estou focando em quantas ligações eu vou fazer. Aqui eu estou focando em quantos elétrons tem na última camada. Então, na ligação covalente, eu vou ter um compartilhamento de órbitas dos elétrons. Assim como ocorreu para a ligação iônica, existe uma distância de equilíbrio. Se eu aproximar demais, as forças repulsivas entre as eletrosferas e os núcleos entram em ação, né? Se eu me afastar demais, as forças atrativas deste núcleo sobre essa eletrosfera e deste núcleo sobre essa eletrosfera acabam sendo importantes também. Então percebam, eu necessito aqui também de uma distância de equilíbrio. Então, pessoal, há uma maneira de representar aqui uma ligação entre esses elementos, cloro com cloro, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio, né, gases presentes no ar, é justamente pela ligação covalente. E uma forma de fazer isso é representar as eletrosferas e fazer uma elipse, um segmento, um retângulo, simbolizando a ligação, ou muito mais fácil, né, por esses traços. Caso eu não esteja interessado em mostrar se é uma, duas, 3 ligações, né, ou seja, se é uma ligação simples, dupla ou tripla, eu posso simplesmente representar a fórmula molecular, ou seja, quantos átomos eu tenho naquela molécula, tá? Uma revisão aí de algum momento, né, dos cursos de química. Há uma tendência de se evitar o termo ligação covalente dativa, né? Se a gente observar aqui, basicamente, olha aqui, ó, o enxofre tem 6 elétrons na última camada, né? Ele vai fazer uma ligação com esse oxigênio, então esse oxigênio tinha 6, faz essa ligação, adquire 7 e 8 numa órbita compartilhada. Então, a princípio o enxofre estaria tudo bem também. Só que ele pode se ligar com outro oxigênio, aí o pessoal diz assim, quem está entrando aqui com os elétrons para estabilizar o oxigênio é só o enxofre, que está compartilhando. Então, havia uma tendência de chamar esse tipo de ligação, onde só um dos átomos compartilham os elétrons, de ligação covalente dativa. Mas esse é um termo que deve ser evitado, né? Recomenda-se que ele seja evitado. Só por curiosidade, o SO2 que nós estamos ilustrando aqui, que se liga por ligação covalente, é um poluente atmosférico comum nas grandes cidades, tá? Outra exceção vai ser o gás ozônio também, ou não exceção, né? A origem dos pares não é importante. Qualquer oxigênio aqui tem 6 elétrons na última camada, tá? Então, por compartilhamento aqui entre eles adquirem 8 e 8.
Porém, esse oxigênio pode se ligar a um terceiro oxigênio, no qual, teoricamente, só ele está fornecendo esse par para a estabilização. Tá? Isso não vai comprometer a estabilidade dele, mas vai ajudar a estabilidade desse terceiro oxigênio, que vai ficar então com 8 elétrons na última camada. Como foi só ele que forneceu, a gente chamava isso de covalente dativo, mas esses termos não são necessários. Tá? Na tabela periódica, então só lembrando a ideia, né? Horizontalmente nós temos períodos, verticalmente aí nós temos famílias. Tá? Na tabela periódica, os elementos aqui em amarelo, pessoal, são os elementos representativos. São aqueles que a gente conhece mais, são mais fáceis de trabalhar. Os elementos aqui no meio são elementos de transição, então metais de transição, e aqui elementos de transição interna, os lantanídeos e actinídeos também. Tá? Com esses elementos amarelos, por que a gente estuda química com eles? Porque o comportamento deles é mais simples de ser explicado. Esses indivíduos aqui, né, esses elementos simbolizados em rosa e verde, têm um comportamento mais complexo. Então, os elementos químicos podem ser classificados entre elementos metálicos, ametálicos ou semimetálicos, cuja distribuição vocês também conseguem enxergar aqui. O hidrogênio é considerado uma exceção, né? Então, tem gases nobres, hidrogênios, ametais, semimetais e os metais. É daqui, desse conjunto de semimetais, que vão sair vários elementos importantes sair para a indústria de semicondutores, para as aplicações de semicondutores. Algumas exceções à regra do octeto, pessoal. Como eu disse para vocês, é uma regra, mas ela vai ter as suas exceções. Então vocês estão vendo justamente aqui o NO2, também um poluente atmosférico importante, né? Os derivados de nitrogênio. Se a gente olhar essa ligação, vamos olhar individualmente o oxigênio. Tenho 8 elétrons, regra do octeto, certo? Esse outro oxigênio, 8 elétrons, seguiu a regra do octeto. Vamos olhar o nitrogênio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na sua última camada, né, considerando os elétrons compartilhados. Isso não faz estar parecido com um gás nobre, mas mesmo assim a gente sabe que essa molécula existe. Se ela existe é porque ela é estável em certas condições. Então, a molécula de NO2, um poluente importante, não segue a regra do octeto. Então, comparando substâncias, a gente ainda precisa falar das metálicas, né? Principais propriedades das substâncias estudadas, então, iônicas, moleculares e metálicas, tá? Pontos de fusão e ebulição, geralmente altos para iônicas, geralmente baixos para as moleculares. O estado físico nas condições ambientes, justamente por essa ser uma ligação muito forte, geralmente é estado sólido. As ligações covalentes que formam moléculas podem ser fortes ou não. Então você pode ter também estruturas em fase sólida, líquida ou gasosa. E a condução de corrente elétrica que a gente já citou. Tá? Então, pessoal, eu vou parar por aqui esse vídeo, nesse slide 30. Tá? Eu começo um segundo vídeo a partir de ligação metálica, tá certo? Então acompanhem aí os vídeos, tá? Fiquem antenados aí nas informações, tá? Esse é um plano de contingência necessário durante esse período de crise aí que estamos passando aí de pandemia de Covid-19, tá bom? Um grande abraço e vamos nos comunicar.